Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 8º ano dos anos finais. E hoje o tema da nossa aula é a influência da Lua na agricultura. Antes de começar a aula, algumas informações são importantes para os professores que estiverem nos acompanhando. Esta aula é do 8º ano do ensino fundamental anos finais e trabalha a habilidade que visa justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. Essa aula tem como objetivo relembrar as fases da Lua e suas características, entender a influência da Lua sobre a agricultura baseado no saber popular e valorizar o saber popular dos agricultores. Então, vamos lá para mais uma aula. Então, estudantes, pegue seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações importantes e você vai precisar anotar. Ah, mas antes não se esqueça da lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua presença na aula de hoje. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Vamos pensar um pouco. Você já parou para pensar na possível relação que a Lua pode ter com a agricultura? Você vai perceber que essa relação secreta entre a Lua, a Terra e a natureza, ela foi notada há muito tempo. Os povos antigos, eles tinham o hábito de seguir o calendário lunar para preparar o solo para plantar e colher os seus vegetais. Nesta aula, vamos valorizar o conhecimento popular, pois o homem sempre observou a natureza ao longo do tempo e eles adquiriram os mais variados conhecimentos sobre ela. Você verá que o conhecimento popular passado de geração em geração é bem forte. Bom, neste primeiro momento, nós vamos relembrar algumas características da Lua. A Lua é um satélite natural que não tem iluminação própria, apenas reflete a luz do Sol. Ela se movimenta ao redor da Terra numa trajetória que leva aproximadamente 4 semanas para voltar ao seu ponto inicial. Durante esse período, de acordo com a posição em que a Lua está em relação ao Sol e em relação à Terra, apenas uma porção dela recebe a luz do Sol e, portanto, ela pode ser vista por nós. Vamos juntos relembrar as fases da Lua. Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante o mês, ela apresenta 4 aspectos diferentes, sendo ela a Lua nova, a Lua minguante, a Lua cheia e a Lua crescente. E cada uma delas dura em média 7 a 8 dias. Vale ressaltar que, dependendo da sua posição em relação à Terra e ao Sol, a metade da Lua voltada para a Terra pode ser vista no céu de forma diferente pelas pessoas. Ou seja, as fases da Lua são vistas de maneiras diferentes de acordo com o hemisfério aonde você está. Pode ser o sul ou o norte. Então, fique ligado porque nem sempre teremos a mesma forma de visualizar a Lua. Vamos então conhecer a Lua cheia. Bom, a Lua cheia, ela é considerada por muitos como a fase mais bela. Afinal de contas, o Sol, ele ilumina totalmente a parte que é voltada para a Terra. Já na Lua minguante, essa fase ela é marcada pela perda de luminosidade, na qual observamos apenas uma face iluminada, em forma de C ao contrário. Na Lua nova, essa fase ela é marcada por ser considerada com pouca luminosidade. A face é voltada para a Terra. Na Lua crescente, há uma perda de luminosidade e observamos apenas uma face iluminada. Chegamos na questão central da nossa aula de hoje. Afinal de contas, será que a Lua exerce alguma influência sobre a agricultura? Apesar de não haver estudos científicos que comprovem diretamente a influência da Lua no cultivo dos alimentos, muitos produtores rurais, eles relatam experiências bem-sucedidas.
Observações feitas por inúmeras famílias de produtores agrícolas ao longo dos anos garantem a eficiência dessas observações feitas a partir da Lua. Vamos então entender como isso ocorre. No processo de cultivo dos alimentos, os agricultores eles analisam uma série de fatores para o crescimento saudável das flores, frutas e legumes. Eles levam em conta a quantidade de água, a luz solar, a poda das folhas e o tratamento de pragas. A Lua, em sua trajetória, dependendo da sua aproximação, posição e movimento, exerce diferentes atrações magnéticas sobre a Terra, mais forte ou mais fraca. Da mesma maneira como a Lua cria e altera as marés devido à sua força gravitacional, ela também influencia na quantidade de seiva que percorre o caule das plantas. Além disso, a luminosidade da Lua, apesar de ser menos intensa do que a luz solar, ela penetra no solo e acelera o processo de germinação das sementes. Segundo os agricultores, dependendo da fase da Lua, ela favorece ou prejudica um determinado tipo de cultivo. Vamos entender melhor cada fase. Começaremos pela Lua minguante. Nesta fase, a força exercida sobre a Terra é menor. Isso acontece porque ela não está alinhada com o Sol e por isso a sua força de gravidade e a sua luminosidade é menor. Por isso, as plantas crescem para dentro da Terra e tendem a ter um melhor desenvolvimento. Logo, é um ótimo período para esse tipo de plantio. Com isso, a gravidade da Terra exerce uma maior influência, uma vez que ela não está competindo com a força gravitacional da Lua. Desta forma, a seiva ela tem dificuldade para subir até o caule, ou seja, de ir contra a gravidade da Terra, ficando assim concentrada nas raízes. Vamos então conhecer alguns exemplos desses vegetais ideais para se plantar na lua minguante. Aqui nós temos o rabanete, a beterraba, a cenoura e a batata, que são vegetais de raízes. Na lua nova, nesta fase, o Sol, a Terra e a Lua estão completamente alinhados, somando forças gravitacionais, e isso faz com que a seiva dos alimentos plantados seja puxada para cima em direção ao caule. Essa fase é boa para o plantio de árvores e o intuito da produção de madeira. Vamos agora então conhecer alguns exemplos de alimentos ideais para se plantar na lua nova. Na lua nova podemos plantar couve, banana, cebolinha, espinafre e é isso. Na lua crescente, as características principais dessa fase são o aumento gradual da luz refletida do Sol. Até estar quase completamente iluminada, ela tem pouca influência da força da gravidade da Lua. Com isso, a seiva ela flui vagarosamente ainda pelo caule, atingindo ramos, folhas e proporcionando o desenvolvimento dos mesmos. Vamos agora conhecer alguns exemplos ideais para se plantar na lua crescente. O tomate, a berinjela, o feijão e o pimentão são alimentos ideais. Na lua cheia, nesta fase, a lua apresenta muita iluminação e força gravitacional, por conta do alinhamento com a Terra e com o Sol. Desta maneira, a seiva que ainda estava no caule, ela sobe, ficando concentrada totalmente nas folhas e ramos. E é a época ideal para colher os frutos, já que a seiva está mais próxima das extremidades das plantas, tornando os frutos mais suculentos. A forte iluminação da lua cheia proporciona também um efeito ótimo sobre flores e hortaliças. Vamos então conhecer alguns exemplos de alimentos ideais para plantar na lua cheia. Podemos citar o alface, o repolho, a flor e a couve-flor. Em resumo, existe uma regra básica que rege os agricultores que baseiam-se nas fases da lua. Bom, entre a lua minguante e a lua nova, é ideal se plantar tudo o que nasce abaixo do solo.
Já na lua crescente e na lua cheia, deve ser plantado tudo que nasce acima do sol. Agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Será em formato de quiz e você vai responder se é verdadeiro ou se é falso. E você terá um tempo para responder. Não se esqueça também de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e marcar a sua presença na aula de hoje. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós, professores do Dever em Casa na TV. Vamos então para a primeira questão. Não há estudos científicos que comprovem diretamente a influência da lua no cultivo dos alimentos. Essa afirmação, ela é verdadeira ou é uma afirmação falsa? Pense bem sobre tudo o que você aprendeu nesta aula e você vai ter um tempinho para pensar. Vamos para a correção. Acertou quem disse que essa afirmação é verdadeira. Afinal, o conhecimento empírico dos produtores, eles precisam ser levados em conta, pois são anos de observação. Vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão é a seguinte: na fase da lua nova, o Sol, a Terra e a Lua, eles estão completamente alinhados, somando forças gravitacionais. Essa afirmação, ela é verdadeira ou é uma afirmação falsa? Vou aguardar você responder. Vamos para a correção. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira, pois nessa fase ela é ideal para plantar couve, almeirão e espinafre. Agora chegou a nossa última questão. Na última questão é o seguinte: o conhecimento popular dos agricultores não precisam ser levados em conta, pois a ciência explica tudo. Essa alternativa, ela é verdadeira ou é uma alternativa falsa? Pense bem em tudo o que você aprendeu ao longo da aula. Vamos para a correção. Essa afirmação é uma afirmação falsa, pois o conhecimento popular ele precisa ser respeitado, pois nem tudo a ciência tem resposta. Existem pouquíssimas pesquisas que falam da influência da lua na agricultura. Agora, com uma atividade prática, eu vou propor que você pergunte ao seu responsável se eles acreditam ou não na influência da lua, no plantio ou no crescimento dos vegetais. Você vai fazer um vídeo de até 1 minuto e vai nos enviar através do QR Code ou do WhatsApp. O nosso número é 996610143 e a sua resposta irá aparecer aqui no Dever em Casa na TV. Vamos então relembrar o que vimos em nossa aula de hoje. Ao longo da nossa aula, nós podemos relembrar algumas características da Lua e podemos perceber que a Lua apresenta 4 fases, que são a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. E para os agricultores, existe um momento ideal para todos os tipos de plantio. A influência que a lua exerce na agricultura está relacionada com as fases que ela apresenta. Podemos então concluir que existem pouquíssimas pesquisas científicas nesta área que comprovem a influência efetiva e clara sobre a influência da lua na agricultura. Então, o conhecimento popular dos agricultores, eles precisam ser respeitados. Afinal, são anos de experiências. Não se esqueça da lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e marcar a sua presença na aula de hoje.
Então, estamos chegando ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, como o site, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Eu espero que você tenha gostado. Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes, estamos juntos.